Comigo tenho o Miguel Prodenço, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Bom, os números, como vimos, têm estado a aumentar, o número de novos casos. Felizmente a pressão hospitalar ainda não é por aí adiante, não é muito grave, queria dizer. Mas pergunto-lhe se acha, e mesmo com esta perspectiva do número de casos médio duplicar nas próximas 2 semanas, se acha que deve haver passos atrás, mais restrições, isto é, se há motivo para preocupação ou não? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós temos que ter a consciência de que, a partir do momento em que se levantaram algumas restrições, nomeadamente a utilização da máscara, é inevitável e natural um aumento do número de casos de infecção, que é de resto um fenómeno que se observou nos diferentes países onde essas restrições foram sendo levantadas e na maioria dos países europeus isso aconteceu antes de acontecer em Portugal e a isso corresponder um aumento do número de casos de infecção é praticamente inevitável. Agora, o que nós temos é que fazer uma distinção muito clara entre os casos de infecção e os casos de doença e de doença grave. E antes de existirem as vacinas, nós sabíamos que um aumento descontrolado do número de casos de infecção ia inevitavelmente conduzir a um aumento a números inaceitáveis de internamentos e de óbitos, inclusivamente. Neste momento, com as vacinas, nós não temos essa tradução direta do número de casos de infecção em número de casos de doença grave. E por isso nós temos que... o número de mortes está a aumentar também, mas é proporcional. Quer dizer, há mais casos, mas não é? Como aconteceu, por exemplo, em janeiro de 2021, todos nos lembramos do que é que foi, em termos de mortalidade, esse período, antes da existência das vacinas, em que realmente, com um número de casos até inferior, de casos de infecção até inferior ao que temos agora, nós tivemos um número de óbitos acima dos 300 em determinados momentos. Portanto, eu julgo que esta distinção entre os casos de infecção e o número de casos de doença grave e de óbitos é muito importante ser feita, porque nós temos que este regresso à normalidade é uma inevitabilidade. Eu não sou de todo a favor que se retroceda nas medidas que, entretanto, foram levantadas. Julgo que o fundamental é concentrarmos a nossa atenção na proteção das pessoas mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas mais idosas, pessoas com outras comorbilidades, para quem contrair esta infecção pode realmente representar um risco grave. Já vamos a essa questão da máscara, mas para já, se o número que está a aumentar exponencialmente, continuar a aumentar exponencialmente, a verdade é que a pressão hospitalar vai começar também a aumentar, porque há sempre uma percentagem que vai parar... Há sempre alguma percentagem. E esse é que é o problema. Essa percentagem será sempre tanto menor quanto mais protegidos estiverem as faixas da população para quem o desenvolvimento de doença grave é mais provável. Portanto, estou a falar então das pessoas mais idosas e pessoas com comorbilidades. E eu recordo que cerca de 80% dos óbitos que estão a acontecer acontecem em pessoas com mais de 80 anos de idade. E é por isso que nós temos que focar a nossa preocupação na proteção dessas pessoas mais vulneráveis. E daí que este segundo reforço vacinal, aquilo que se tem chamado a 4ª dose da vacina, esteja agora indicado e já começou a ser administrado a pessoas a partir dos 80 anos. Para o restante da população, pessoas mais jovens e sem comorbilidades, esta convivência com o vírus é uma inevitabilidade. E é uma inevitabilidade que vai traduzir-se num número de casos de infecção que é significativo, mas que, se mantivermos a proteção dos mais vulneráveis, mantivermos essas regras de proteção dos mais vulneráveis, um aumento do número de casos de infecção não tem que se traduzir necessariamente... Então não concorda com esta indicação da Diretora-Geral de Saúde, no sentido de que todos devemos começar a usar máscara nos sítios, nos locais fechados, por exemplo? Eu julgo que há locais onde faz todo o sentido utilizar máscara e acho que, inclusivamente, é uma prática que pode ficar instituída para o futuro, nomeadamente em zonas hospitalares, portanto, nas urgências de um hospital. Acho que a utilização da máscara deve passar a ser uma regra para o futuro. Em unidades de cuidados de pessoas idosas, onde há uma concentração muito grande de pessoas com uma grande vulnerabilidade à doença, julgo que é... Mas isso já está previsto. E isso deve continuar a acontecer. Nós próprios, cada um de nós, deve saber fazer uma avaliação daquilo que são contactos com pessoas que pela sua idade, pela sua condição clínica, podem ser particularmente vulneráveis a esta doença, e devemos adotar aquilo que são comportamentos que nós sabemos que podem proteger aquelas pessoas. E, portanto, eu não defendo... Mas fica ao critério de cada um.
Eu julgo que há determinadas circunstâncias, nomeadamente em sítios onde se prestam cuidados de saúde e, por exemplo, em lares para idosos, em que isso deve ser a regra. E não é essa a questão, é já nos restaurantes, nos espaços Não, isso fechados, eu não sou de todo a favor. Há uma série de colegas seus que vão nesse sentido. E eu aceito perfeitamente essa opinião. Eu sou da opinião de que nós, e eu friso isto porque é mesmo muito importante, se tivermos todas as preocupações e as precauções necessárias para proteger as franjas da população mais vulneráveis, o restante da população pode ter uma vida normal, convivendo com o vírus. Esse convívio com o vírus, de alguma forma, até tem um aspecto benéfico, que é o de reforçar a imunidade que cada um de nós vai adquirindo e, portanto, julgo eu, uma inevitabilidade com a qual nós vamos ter que viver, salvaguardando sempre que estão bem identificados quais são os grupos de risco e relativamente a esses, fazer tudo o que está ao nosso alcance para os proteger. E aí a questão da vacinação, da segunda vacinação de reforço, assume um papel fundamental. Nós sabemos que a vacina, este segundo reforço vacinal, a chamada quarta dose, reduz claramente o risco de doença grave nas pessoas nesta faixa etária acima dos 80 anos. E, portanto, é uma forma de salvarmos essas vidas e de protegermos essas pessoas, fazer este reforço vacinal. Em relação à imunidade que estava a falar, até há uns tempos, no início da pandemia, enfim, ouvia-se falar de casos de reinfecção, mas eram relativamente raros. Tornaram-se bastante frequentes. E, sobretudo, o intervalo das infecções passou a ser até há casos de 2 em 2 meses. O que é que já se sabe sobre isto, afinal? Isto tem a ver com o facto de nós estarmos na presença de subvariantes da variante Omicron que se têm vindo a substituir umas às outras e neste momento temos a variante BA5 como sendo absolutamente dominante. O que acontece é que os anticorpos que são gerados quer pela vacina, quer pelas infecções anteriores, não são tão eficazes a impedir a infecção pela subvariante BA5 como seriam a impedir a infecção por outras variantes. E, portanto, a possibilidade de sermos infectados pela variante BA5, apesar de estarmos vacinados ou de termos tido uma infecção anterior por outra variante, essa possibilidade existe, de uma infecção pelo BA5. Depende de qual foi a variante ou a subvariante porque fomos infectados anteriormente. Estamos a falar, repara, há 2, 3 meses nós tínhamos a subvariante BA2 como dominante entre nós. Cada vez que houver uma subvariante, podemos ser sempre reinfectados. Pode acontecer a situação de que a nova subvariante consiga escapar aos anticorpos que foram gerados pela subvariante anterior e, nesse caso, a possibilidade da infecção aumenta. Agora, mais uma vez, é preciso distinguir a infecção da doença. Mas há casos com sintomas, e sintomas, não digo de ir para o hospital, mas sintomas pesados, pessoas que já tiveram duas vezes. É verdade, e todos nós conhecemos pessoas que já estiveram infectadas e voltaram a estar, ou pessoas que estavam vacinadas e estão vacinadas e vieram a estar infectadas. Tudo isto é uma consequência do facto de nós termos efetivamente uma subvariante que tem esta capacidade de escapar aos anticorpos que foram gerados pelas infecções anteriores. Portanto, tem mais, digamos, os anticorpos são como que a barreira de entrada, a barreira à entrada do vírus. E esses anticorpos, sendo menos eficazes para esta variante BA5, o vírus consegue entrar. Mas é fundamental não nos esquecermos que, uma vez o vírus tendo conseguido entrar, nós temos uma outra componente do nosso sistema imunitário, que temos ouvido falar que é a imunidade celular, as células T, que continuam a ter uma elevada eficácia na proteção contra as formas mais graves da doença. E isto, portanto, traz-nos um bocadinho ao princípio da nossa conversa, que é o número de infecções, de casos de infecção, pode efetivamente estar a aumentar, mas a nossa imunidade continua a funcionar com um grau elevado de eficácia na proteção contra as formas mais graves da doença. Podemos estar sempre a ser reinfectados à medida que aparecerem novas subvariantes? É possível que... É como a gripe, no fundo, vai variando depende das características que as novas subvariantes possam vir tendo. Que as vacinas não estão a contemplar. Neste momento nós temos a mesma vacina para a variante ancestral e lá está, os anticorpos que esta vacina gera não são muito eficazes a impedir a infecção por esta nova sublinhagem, mas a tal imunidade celular continua a ser muito eficaz na proteção contra a doença mais grave. Portanto, neste momento, as vacinas não visam tanto impedir a transmissão,
do vírus, como proteger das formas mais graves da doença. Bem, portanto, muito obrigada por ter Eu estado que agradeço, connosco, obrigado. pelas suas explicações neste